A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos estudar sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Este é um conteúdo da Escola Bíblica do dia 20/7/2024, onde estamos estudando sobre a doutrina da igreja cristã, a doutrina da igreja, propriamente dito. E ele traz como sugestão o texto áureo, em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E nós vamos ler de acordo com a sugestão do texto para a escola bíblica. Ok? Então, Êxodo capítulo 20, no verso 3 ao verso 17, nos diz o Senhor: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade para meditação na tua palavra, Senhor. Pois a tua palavra, meu Deus, certamente ela é necessária para o nosso sustento espiritual. É o nosso mantimento, é o que nós precisamos. Portanto, abençoa esta escola, abençoa esta lição e fala conosco, em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então ele sugere para todos nós esse texto de Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao verso 17. Ele fala que todos os 10 mandamentos, sendo que nós vamos estudar especificamente o verso 3, que é o primeiro mandamento, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Então essa é a recomendação principal do Senhor nosso Deus, a qual devemos meditar sobre isso. Todos os mandamentos são importantes. E aqui nós vamos para o primeiro. Eu creio que haverá uma sequência de estudos sobre os 10 mandamentos. Mas nós temos aqui a apostila que eu já mostrei para vocês, e todos os irmãos que já vão acompanhar através dessa apostila, e eu vou compartilhar com vocês na tela essa apostila também, ok? Aqui, essa mesma apostila, nós vemos da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, uma doutrina, vamos estudar sobre a doutrina da igreja, a lição de número 29, do dia 20/7/2024, o primeiro mandamento, e a sugestão aqui, Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17, o irmão pode depois fazer a leitura
com toda calma, meditando em cada um dos mandamentos. E ele traz também para nós a sugestão para uma leitura diária, de domingo a sexta-feira, no Salmo 119, que domingo podemos ler do verso 41 ao 48, segunda, 49 a 56, terça, do verso 57 a 64, quarta, do verso 65 a 72, quinta, 73 a 80 e sexta-feira, 81 a 88. É uma leitura curta, né? Razoavelmente curta, mas certamente é um alimento para a nossa alma, para a nossa vida, ok, meu irmão? Mas nós vamos observando aqui a introdução do texto, que certamente nos fala sobre o primeiro mandamento, que fala sobre a unicidade de Deus, fala de um Deus único. Veja o que diz aí a introdução. Servir a Deus é assumir um compromisso de adoração. Essa adoração exige um concerto, ou seja, um acordo de fidelidade. Deus é fiel para conosco. Deus nos ama de forma incondicional. Deus nunca abandonou o seu povo. Porém, em muitas ocasiões, os povos abandonaram ao Senhor, seguindo doutrinas estranhas e adorando outros deuses. Deus, nas tábuas do concerto, estabeleceu o princípio de orientação que nos permite viver e permanecer nos caminhos do Senhor. Entre os princípios estabelecidos, o primeiro demonstra uma exigência incondicional, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Significa que Deus não pode ser substituído, nem tampouco poderá ser compartilhada a sua adoração com outros deuses. Então, isso nos deixa muito claro que Deus, o primeiro mandamento, refere-se ao Deus único e uma cobrança de Deus através desse pacto, que é a sua lei, que para termos a vida eterna, precisamos obedecê-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso pensamento. Nós vemos que nas tábuas da lei, Deus nos dá um conserto, estabeleceu os princípios de orientação que nos permite viver e permanecer nos caminhos do Senhor. Observe aqui, através desse concerto, Deus nos permite viver e permanecer nos caminhos do Senhor. Observe, irmãos, que não é somente a pessoa dizer: eu já sou de Deus, eu gosto das coisas de Deus, sem nenhum compromisso. Deus tem o compromisso de dar a vida eterna aos seus, mas os seus também precisam ter esse compromisso de adorar ao único Deus. Veja que o mandamento é enfático quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Veja bem, significa que Deus não pode ser substituído, nem tampouco poderá ser compartilhada a sua adoração. Ou seja, nós não podemos servir a Deus e servir a ídolos ao mesmo tempo. Uma coisa é, se é servir a Deus, servir. Se é servir aos ídolos, a outros deuses, nem que seja um Deus imaginário, então servir. Só que o Deus imaginário, ele não é verdadeiro, então não poderá dar salvação a ninguém. Apresentando essa apostila de estudo, nós temos 3 tópicos. Cada tópico tem 3 subtópicos. O primeiro tópico nos fala sobre por que não ter outros deuses. Por que não ter outros deuses? Então,
vem o top ponto 1.1, diz, porque não há Deus igual ao nosso Deus, não existe outro Deus. Porque não existe outro Deus, pergunta. 1.3, porque nossa herança salvífica exige adoração ao único Deus. O tópico número 2, que diz, um mandamento, identidade. Aí mostra monoteísmo, nossa fidelidade a Deus e nossa aliança com Deus. E o tópico número 3, o decreto de Deus, 3.1, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 3.2, só ao Senhor teu Deus adorarás. E 3.3, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A conclusão depois. Então, irmãos, vale a pena meditar em cada um desses tópicos. O tópico número 1, por que não ter outro Deus? É uma pergunta. Por que não ter outro Deus? O tópico 1.1, eu creio que traz uma resposta já. Porque não há Deus igual a nosso Deus. Não existe um Deus igual ao nosso Deus. Ainda que seja um Deus imaginário, ainda que a pessoa viesse a imaginar o Deus criador dos céus e da terra, ainda que pudéssemos imaginar Jesus na sua forma, de como ele era perfeitamente, se tivéssemos uma foto ou um filme mostrando ele como ele é, mesmo assim não poderíamos adorá-lo através de uma imagem, porque ele é verdadeiro e ele preenche os céus e a terra, né? Então, fugindo de toda espécie imaginária de adoração a um Deus imaginário. Então, irmãos, ele menciona para nós aqui Isaías no capítulo 45, versos 5 e 6, que diz, veja o que o Senhor diz a Isaías, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há outro Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Então, irmãos, observe, o próprio Deus testifica ao seu servo, o profeta Isaías. Você sabe que um profeta, ele vem para trazer a mensagem acerca do Deus verdadeiro. O profeta vem trazendo recomendações, instruções, para que não adoremos a outros deuses, para que venhamos adorar somente ao Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel, nós sabemos disso, nós cremos nisso, somos cristãos e usamos a Bíblia Sagrada. O livro de Isaías, na Bíblia Sagrada, no capítulo 45, versos 5 e 6, Deus nos mostra que não existe um outro Deus. Fora ele, não existe outro. Esta parte da Escritura declara que não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Isso nos dá a compreensão da impossibilidade de que exista ou venha a existir outro Deus de forma real, sendo a única possibilidade a elaboração imaginária, ou seja, fantasiosa. Muitas vezes criados para darem explicações sobre fenômenos naturais ou até mesmo por aproveitadores que, em certas oportunidades, criam histórias fictícias e encontram apoio na ingenuidade
de pessoas sedentas, porém perdidas no sentido espiritual. Então, essa parte das Escrituras nos deixa muito claro da impossibilidade da existência de outro Deus. Veja que ele não está falando nem mesmo de imagem de escultura. Ele está falando, o primeiro mandamento não trata de imagem de escultura. O primeiro mandamento trata da existência de outro Deus ou outros deuses além do Senhor, Deus de Israel. Então, só pode existir de forma imaginária, né? E é justamente dessa forma imaginária, muitas vezes induzida por pessoas aproveitadoras para tirarem proveito disso, introduzem na mente de outros de menos conhecimento a existência de outros deuses. E muitas vezes as pessoas nas suas preces recorrem a outros deuses. É bom lembrar que o Deus de Israel é único, não é dois, não é três e não é mais de três. Foi implantado na mente das pessoas a existência de três deuses: Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Ora, distinta significa diferente. A Bíblia não fala e não nos recomenda a existência de mais de um Deus. O Deus de Israel é único. É único. É como falamos, muitas vezes pessoas com interesses terminam induzindo pessoas a crenças na existência de mais de um Deus, uma mensagem errada, para tirarem proveito delas, e levam multidões. Jesus se referiu aos fariseus como aqueles que percorriam de um mar a outro mar, ou o mar e a terra, para fazer um prosélito. E depois de ter feito, os tornava filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Então é preciso ter muito cuidado. O tópico 1.1 nos diz: porque não há Deus igual ao nosso Deus. Não existe. E a pergunta vem de novo: por que não ter outro Deus? 1.2 nos dá agora aqui também uma pergunta: por que não existe outro Deus? Por que não existe outro Deus? Vamos ler. Ele menciona aqui Isaías 45, verso 21 a 22, dizendo: anunciai e apresentai as razões, tomai conselhos todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele continua falando ao mesmo profeta, no Isaías 45, agora no verso 21 e 22, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra, todos que se encontram nos confins da terra. Esse texto enfatiza a não existência de outro Deus. Vem corroborar, ou seja, confirmar e acrescentar aquilo que já sabemos,
não existe outro Deus. Novamente esclarecemos que a imaginação humana é capaz de fazer as pessoas viajarem no tempo, no espaço e viver o que nunca viveram, lembrarem-se do que nunca aconteceu, verem o que não existe como uma forma de aprenderem ou preencherem, o vazio dos seus corações. O homem é um ser criado para ser um adorador. E quando se perde nesse processo, por conta das falsas doutrinas, ele começa a fantasiar em busca de uma resposta sobre o sentido da vida. É como já estivemos mencionando ainda há pouco. A imaginação do homem é muito fértil. Quando ele conhece ao Deus verdadeiro, ele adora ao Deus verdadeiro. Ele é livre para adorar, para servir ao Deus verdadeiro, para confessá-lo através da sua palavra. Mas se ele não quiser, ele pode perfeitamente criar, imaginar deuses da forma que ele bem entender. Cabeludo e barbudo, cabelos brancos, barbas longas, brancas, ou não. Fruto da imaginação. Ele é capaz de criar. Então ele começa até mesmo a viajar no tempo, imaginar como era Jesus e então começar a adorá-lo. Inclusive, o Jesus que vem na mente da maioria das pessoas quando se fala em Jesus é aquela do filme, que está exposto aí em vários quadros. Parece que o nome dele é até Robert Powell, Então, é aquela imagem que vem. E é interessante que as pessoas se prostram diante daquela imagem, daquela figura imaginária, ou muitas vezes até mesmo diante de um quadro esculpido por alguém que também teve aquela visão. Então, na mente do homem, ele começa a lembrar-se do que nunca aconteceu, assim como uma questão de visão, Começam a ver o que não existe e assim procuram preencher os seus corações, até porque o homem é um ser religioso ou adorador por natureza. Conhecendo a Deus, ele adora a Deus. Não conhecendo, ele procura um Deus para adorá-lo. O homem é um ser criado para ser um adorador mesmo. E quando se perde nesse processo, quando não tem uma base das Escrituras, então ele começa a falsificar ou criar para si deuses, ou fantasiar para si deuses, até mesmo em figura humana, em figura celeste, em figura dos seres imaginários que vivem nas águas. Por exemplo, a sereia, que é a mesma Iemanjá, com certeza, é um ser imaginário, não existe. Mas até mesmo imagens feitas, as pessoas adoram. E saiba que por trás de tudo isso existem os espíritos malignos se escondendo e até mesmo fazendo sinais e prodígios para desviar o homem do Deus verdadeiro. 1.3 Porque nossa herança salvífica exige a adoração ao único Deus. O que diz? Temos uma herança, 1.3, Vou mostrar aqui para os irmãos, ele é curtinho. Temos uma herança espiritual que nos foi condicionada à adoração a Deus. Por isso, adorar ao único Deus não é uma opção, e sim uma necessidade. Exige uma exigência
para tomarmos posse da herança prometida. Essa herança envolve um concerto pré-estabelecido de que, se andarmos com Deus, viveremos e Ele nos abençoará. Você consegue entender isso? Para que tenhamos a salvação propriamente dita, nós precisamos adorar ao Deus verdadeiro como Ele é. Como diz as Escrituras Sagradas, é uma exigência que venhamos segui-lo em conformidade com o seu decreto. Lembre-se, nós lemos hoje os 10 mandamentos da lei para focarmos no primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E isso é um concerto pré-estabelecido, não somente para o povo de Israel, mas para todos os povos, todas as pessoas nos confins da terra, que possam adorar ao Deus verdadeiro em conformidade com a sua palavra. Tópico de número 2, um mandamento, identidade. E nós vamos ver aqui sobre o monoteísmo, nossa fidelidade a Deus, nossa aliança com Deus. Então nós temos primeiramente um esclarecimento sobre o monoteísmo. Nós vemos que existe o monoteísmo e o politeísmo. O que é monoteísmo? É a existência de um único Deus. Politeísmo é a existência de mais de um Deus. Agora eu pergunto, quando você menciona, ou quando mencionamos, vamos falar melhor assim, uma suposta trindade, estamos ou não afirmando 3? Ainda que venhamos falar triunidade, que é um termo mais recente para querer justificar um monoteísmo numa trindade, citando uma trindade, porque já foi fincada na mente das pessoas a existência de 3 deuses, começando pelo catolicismo romano e se estende a muitas igrejas evangélicas. Eu digo a muitas porque nem todas, porque existem muitos que acreditam em um único Deus. Quando cremos em um único Deus, então somos monoteístas. O que diz o texto? Monoteísmo é a crença na existência de um só Deus. Para nós, não é apenas uma crença, no sentido ideológico, como querem alguns, mas uma certeza absoluta da existência do único Deus. Estamos convictos na adoração ao único Senhor, de tal forma que o próprio sentido da vida, com a sua complexidade, nos mostra que nada existiria sem este Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, conforme Colossenses 1, versos 16 e 17. Nesse sentido, o monoteísmo é também a nossa identidade enquanto verdadeiros filhos de Deus, e não devemos abrir mão disso por conta da ideologia do mundo. É como já foi mencionado, né? Monoteísmo, existência de um só Deus. Ou seja, não existe no monoteísmo a possibilidade da existência de mais de um Deus, né?
Em Colossenses, no capítulo 1, versos 16 e 17, já no Novo Testamento. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sempre foi mencionado a existência de um único Deus. Olha o que ele diz aqui aos Colossenses: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus. Não foram neles, porque nele, observe aí, porque nele foram criadas, nele foram criadas todas as coisas, né? Todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, até a nossa própria vida. Nós fomos criados para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Está em Colossenses 1, verso 16 e 17. Então direciona a um Deus único a crença, não no politeísmo, no suposto politeísmo, mas no monoteísmo. Deus único. Saiba, na Bíblia Sagrada não existe lugar para mais de um Deus verdadeiro. Só existe um Deus. Agora, o tópico de número 2.2 nos fala nossa fidelidade a Deus. Nós precisamos ter fidelidade a Ele. Nós não podemos sermos infiéis ou adorarmos vários deuses e ainda assim queremos ser abençoados. Para que tenhamos a verdadeira bênção, nós precisamos adorar ao único Deus verdadeiro. Fidelidade, do ponto de vista da atualidade, parece um termo pejorativo, muitas vezes utilizado em duplo sentido. No entanto, para o povo de Deus, fidelidade é uma necessidade para a vida. Deus, como anteriormente já estudamos, nos ama incondicionalmente. Este amor é composto, é absoluto e demonstrado por sua fidelidade. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos, conforme Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Somos chamados a andar com o Senhor e segui-lo e amá-lo de todo o coração e também demonstrar nossa total fidelidade ao Rei dos Reis. Quando se fala de fidelidade, tenha certeza, Deus é fiel com a sua promessa. Ele nos ama de forma incondicional. Incondicional. Na verdade, ele ama o pecador, porém aborrece o pecado. Como ele nos ama de forma incondicional, ele nos oferece a possibilidade de obtermos a salvação, de sermos salvos. Ele nos dá a possibilidade disso. Mas ele quer uma contrapartida, ou seja, quer que venhamos fazer também a nossa parte. Aqui diz o seguinte: Deus, como anteriormente já estudamos, nos ama incondicionalmente. Este amor é completo e é absoluto e demonstrado por sua fidelidade.
Deus realmente é fiel. Olha, diz também Deuteronômio: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Veja, Deus é fiel e requer que sejamos também fiéis, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam seus mandamentos. É uma promessa de Deus. Da bênção ser não somente para aquele que obedece, mas também para a sua posteridade, para os seus filhos e netos. Ele diz que somos chamados a andar com o Senhor e segui-lo e amá-lo de todo o nosso coração e com toda a fidelidade também. É por isso que existem os ensinos nas Escrituras Sagradas. Jesus chamou os seus discípulos para saírem ensinando e fazendo discípulos em todas as nações. Porque quando faz discípulos, os discípulos seguindo, eles também têm essa fidelidade e se tornam salvos pela fé no Senhor. Nossa aliança com Deus. Agora veja só, um concerto que temos também com Deus. Como já vimos, a posse da herança espiritual está condicionada à adoração ao único Deus, pois a promessa feita a Abraão estabelecia um acordo mútuo. Veja, um acordo mútuo entre Deus e Abraão e entre Abraão e Deus. Este concerto ou aliança exige nossa fidelidade irrestrita ao Senhor. Ora, se Ele é fiel, nós também precisamos ser fiéis, sermos fiéis. Não é somente Ele ser fiel, é nós também sermos fiéis. Porque quando Deus faz a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa, pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda, assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a mutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, conforme Hebreus 6, verso 13 ao 17. Todo juramento firma-se um acordo em nome de alguém superior. Por esse motivo, nós não podemos jurar, pois o princípio do juramento envolve a vida de alguém. Deus não tendo por quem jurar, ou seja, não existindo alguém superior a ele, então jurou por si mesmo, assumindo a responsabilidade pelos homens. Por isso, precisou manifestar-se à semelhança humana e morrer na cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Você observa que Filipenses repetiu o que foi falado, o que aconteceu com Abraão, e Hebreus também falou a mesma coisa do que Deus tinha feito, do pacto que Deus fez com Abraão. E Abraão também teve que ter a sua contrapartida. Inclusive, quando ele intentou imolar
o seu filho? Ali foi uma resposta de sua obediência a Deus e a certeza de que aquele que tinha lhe dado um filho poderia dar vida novamente ao seu filho que tinha pedido em sacrifício. Então observe, Deus nos dá salvação gratuita, até mesmo por seu sangue. Mas a contrapartida nossa é que venhamos obedecer os seus mandamentos. Nós vemos no tópico de número 3, o decreto de Deus. E o 3.1 vem com um texto mencionado em Israel, conforme Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você sabia que isso é mencionado diariamente? Eles mencionam isso, lembrando-se de que só existe um Deus. Deus, através do seu decreto a Israel, dá esclarecimento que ele é único e que seu povo jamais deveria deixar de buscá-lo. Não apenas o reconhecendo como único, mas servindo e andando em obediência. Ora, uma vez confessando, eu já creio, eu creio, mas anda fazendo tudo o contrário. Ou seja, com a boca diz uma coisa, mas com as obras faz outra coisa. Estaria certo? Não estaria certo. Muitas vezes Israel quebrou esse decreto e, como consequência, pagou duramente ao longo da história. Veja a história de Israel. Quantas vezes foram quebrados ao meio, devastados, expulsos da sua pátria. Por quase 2000 anos ficou um povo sem pátria e uma pátria sem povo. Mas, conforme a promessa, Deus estaria restaurando o seu povo no final dos tempos. E é incrível como isso já está acontecendo. Significa que já estamos no final dos tempos. Em Mateus, no capítulo 4, verso 10, conforme o texto diz: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa foi a resposta que Jesus deu a Satanás quando foi tentado no deserto. Satanás tentou fazer Jesus adorá-lo, mas ele deu-lhe uma resposta. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A ideologia de uma divindade trinitária corrompe o mandamento de Deus. Ao ensinar a suposta existência de 3 deuses, além de ser uma contradição bíblica, é também transgressão ao primeiro mandamento. Por isso que mencionamos ainda no início desse estudo, que o primeiro mandamento trata-se da afirmação da existência de um único Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não podemos ter outro Deus diante do Senhor. Parece que nós pulamos aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Muitas vezes Israel quebrou esse decreto e, como consequência, pagou duramente ao longo da história. Depois que Israel foi estabelecido em sua terra, em 1948, o judaísmo tradicional criou normas extremamente rígidas na tentativa de evitar que o seu povo transgredisse a ordem do Senhor com relação à unicidade. Por isso eles veem o cristianismo como desconfiança, pois grande parte dos grupos cristãos
prega a doutrina da Trindade, grande parte, que é uma afronta ao decreto divino. Então, como já mencionamos, não é bom mencionar o nome das entidades, das instituições, mas nós observamos as grandes igrejas, a grande maioria das tradicionais e grandes igrejas tem e adoram a suposta Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, como diz, o mistério que não se pode explicar. Ora, como poderíamos explicar 3 em 1? Biblicamente, não. Mas a imaginação é fértil. As pessoas podem explicar conforme a sua imaginação, conforme o seu querer. Porém, tenha certeza, isso é antibíblico, porque a Bíblia diz, ela afirma a existência de um único Deus, inclusive como um dos mandamentos. Os 10 mandamentos são válidos. Em torno dos 10 mandamentos foi escrita a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia foi escrita em torno dos 10 mandamentos. Olha, o tópico de número 3.2. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Não podemos adorar a outro Deus. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome firmarás teus compromissos. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houve à roda de ti, conforme Deuteronômio 6, verso 13 a 14. Semelhante ao versículo citado, Jesus citou durante a tentação no deserto, conforme Mateus 4, verso 10. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A ideologia de uma divindade trinitária corrompe o mandamento de Deus. Veja só, uma suposta trindade, um ensino da existência de uma trindade corrompe o mandamento de Deus. Ao ensinar a suposta existência de 3 deuses, além de ser uma contradição bíblica, né, é também uma transgressão contra esse mandamento. A gente precisa ter muito cuidado. Não podemos servir a outros deuses. Nos faz lembrar aqui aquele jovem que perguntou a Jesus: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Então Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Mas antes de citar os 2 grandes mandamentos, ele fez um alerta, dizendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E continuou dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos é o primeiro grande mandamento. E os 6 últimos mandamentos são ali, é o segundo grande mandamento. Ou seja, o primeiro grande mandamento trata da relação do homem para com Deus, é um mandamento chamado vertical, e o segundo trata do homem para com o seu próximo, é o chamado mandamento horizontal. Isso não é abolir mandamentos, pelo contrário, é falar em poucas palavras os 10 mandamentos, assim como a Bíblia Sagrada é resumida ou foi escrita em torno dos 10 mandamentos, certo? 3.3 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, no capítulo 24, verso 15. Ali nós vemos uma determinação. Bom, vocês são livres para fazerem o que querem. Deus não prende ninguém. Deus ele não obriga ninguém. Como diz Josué, vocês fazem o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu sou responsável para ensinar a minha casa, a minha família, a palavra de Deus. E você é responsável também para ensinar a sua família a palavra de Deus. Josué conclama ao povo para o estabelecimento de um concerto, de um compromisso, chamando a atenção para que o povo defina de uma vez por todas em quem adorar. Josué estava seguro de que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Essa deve ser também a nossa afirmação, a nossa certeza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Conclusão. Como vimos nesta lição, que o primeiro mandamento é mais que um preceito, é uma identidade de um povo que serve o único Senhor. A obediência a este mandamento demonstra fidelidade ao concerto eterno entre Deus e o seu povo. Vimos também que, diferentemente dos outros mandamentos, a transgressão desta ordem divina traz consequências severas, e que a prosperidade de uma nação depende do cumprimento desta ordem. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança, conforme Salmo 33, verso 12. Ou seja, quando a nação é obediente ao Senhor, ela é uma nação bem-aventurada, uma nação bem feliz. Nós temos, na verdade, o dever de servir ao Deus de Israel. Nós temos a obrigação de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos a obrigação de ensinar a nossa família. E certamente, uma família na presença de Deus é uma família abençoada. Agora imagine um bairro inteiro na presença de Deus. Melhor do que isso, uma cidade inteira na presença de Deus. Isso significa que o nosso dever se estende. Ele não está limitado apenas à nossa família, de ensinarmos a elas, mas ensinarmos também ao nosso próximo, de orarmos por nossa nação, pelos dirigentes da nação, pelos administradores da pátria, ainda que não gostemos deles, mas temos o dever de orar por eles, porque uma vez eles não sendo bons, nós também somos atingidos e a nossa família é atingida com isso. Então, meu irmão, Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó venha nos abençoar, venha nos guardar, nos proteger, escrever na tábua do nosso coração a sua palavra. Que esta mensagem hoje, que esta lição de hoje seja uma bênção para a nossa casa e para a nossa família. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.